Vários conflitos armados que deixam a comunidade dos direitos humanos em alerta. E você sabia que existem leis para assegurar os direitos das pessoas que residem nesses locais que estão sob fogo armado? É a chamada Lei de Guerra. E hoje à noite, uma palestra na Unicinos fala sobre direito internacional dos conflitos armados, panorama, desafios e contemporaneidade. E para conversar conosco sobre o assunto, recebemos um dos palestrantes, o Major Carlos Frederico Sinelli, instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Tudo bem, Major? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer recebê-lo. Bom, Major, como comentamos, há leis, então, que tentam, de alguma maneira, humanizar os ambientes de guerra. Como que funcionam essas leis? Apesar de nós, na percepção comum, acharmos que a guerra é absolutamente ilimitada em razão das atrocidades e das barbaridades que são cometidas, existem sim normas muito antigas, datadas do início do século XIX, que começaram a tentar regular isso. Basicamente em duas vertentes. Numa vertente chamada Direito de Genebra, onde se busca regular a proteção de pessoas e de bens, e uma outra vertente, o chamado Direito de Haia, que procura regular os métodos e meios de fazer a guerra. Mas essas leis, elas são aplicadas, porque a gente vê quase diariamente na imprensa mortes de civis, de crianças, de famílias, enfim. Essas leis são asseguradas, elas conseguem ser aplicadas? Elas conseguem ser aplicadas. O fato é que nós vivemos hoje, no mundo moderno, um conflito que é denominado conflito de quarta geração, em que nós temos uma mistura de guerra com crime organizado, civis sendo alvejados indiscriminadamente, mas elas são aplicadas. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é o promotor desse sub-ramo do direito, ele tem feito gestões aos estados que são signatários das convenções e tratados, e o Brasil, particularmente o Exército, as Forças Armadas brasileiras se preocupam muito com essa questão. E aí que entra, em função da aplicação dessas leis, que entra o trabalho da ONU, da Cruz Vermelha, dessas instituições que prezam pela segurança dessas pessoas? Exatamente. Os exércitos têm os seus serviços sanitários, serviços de saúde, os seus serviços religiosos, treinam seus soldados no que tange a essas leis, e esses organismos internacionais, notadamente a ONU, com o Comissariado para Refugiados das Nações Unidas e o Comitê da Cruz Vermelha, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que fica em Genebra, se encarregam de auxiliar e complementar esses serviços que são prestados pelas Forças Armadas. Bom, para quem está em casa, acho que quando a gente fala de guerra, obviamente as pessoas já relacionam com a nossa guerra diária, né, com a violência, como o senhor se referiu às organizações, né, enfim, a questão do tráfico no Rio de Janeiro, que a gente vê diariamente na imprensa, também notícias de mortes de civis, de crianças, enfim, de pessoas que não têm nada a ver com esses conflitos. Então, esse tipo de lei, ela pode ser aplicada no ambiente civil, dentro das cidades? Essa é uma questão bem recorrente. O Direito Internacional de Conflitos Armados, ele regula conflitos armados internacionais, que são entre estados, e conflitos armados não internacionais, que são tensões, são conflitos dentro de estados. Guerra de sublevação, de independência, ele só se aplica a essas duas categorias. No Rio de Janeiro, apesar de nós percebermos certas características de conflito armado interno, o traficante que domina o morro, uma área controlada, o poder público não entrando, mas lá não se aplica esse direito. Lá o que existe é o chamado distúrbio interno, tensão interna, a cargo das forças de segurança pública, e a aplicação é dos direitos humanos, que não são sinônimo de direito humanitário. Certo. E agora pensando um pouquinho nesses profissionais que vão para a guerra, ou nos profissionais do direito, que é os que vão estar hoje presentes na palestra, como é que se pensa a postura desses profissionais em relação aos direitos internacionais humanitários? Bom, no caso dos militares, que são os operadores do direito no campo de batalha, isso é feito pelas Forças Armadas. A própria Escola de Comando e Estado-Maior do Exército tem isso como disciplina autônoma. Nós, nos nossos cursos de mestrado e doutorado, lecionamos com uma carga horária bastante interessante. E para os profissionais do direito é importante porque eles não têm essa ideia na graduação. A disciplina é dada no âmbito da disciplina de Direito Internacional Público, e eles ouvem menções a Genebra, a Haia, e inclusive desconhecem possibilidades de carreira. Nós temos uma juíza no Tribunal Penal Internacional, e isso é uma possibilidade para aqueles que visualizam uma possibilidade de carreira. Eu acho que levantar essa questão dos direitos internacionais, humanitários, em relação aos direitos humanos, que são diferentes, é interessante destacar para quem, por exemplo, está em casa, é jovem e pensa de repente em se alistar no Exército. É interessante saber bem essa diferença. É interessante saber bem. O jovem muitas vezes, com a imaturidade característica da adolescência, imagina que vai para o Exército, vai se alistar e vai pegar um fuzil e vai poder exercer o seu lado Rambo, aventureiro, e a verdade não é isso, né? O soldado, com um fuzil na mão, ele é um agente do Estado. O Estado detém o monopólio da violência e ele é um agente em nome do Estado, que é signatário, o Brasil, de todos os tratados e convenções de direito internacional de conflitos armados. E ele, como agente do Estado, é obrigado
a se vincular e a respeitar esses tratados. Certo, interessante. Então, na verdade, são direitos que todos nós temos. E é interessante todo mundo ficar sabendo a respeito disso. A oportunidade é hoje à noite na palestra. Exatamente. Ok, então muito obrigada pela sua Eu que presença. agradeço a oportunidade. Obrigada.